Pessoal, tudo bem? Aqui pelo YouTube a gente tem recebido vários comentários, inclusive agradecer para vocês a participação. E uma das dúvidas que a gente recebeu em um dos comentários foi de um vídeo meu antigo que eu fiz lá atrás sobre epilepsia. E a pessoa deixou uma dúvida bem pertinente, eu quero comentar hoje sobre isso, sobre essa dúvida, tá? A pessoa em questão, ela questionava, né, que ninguém fala muito, ninguém explica, ele não ouve muito falar, ele não encontra informações na internet sobre o que ele chamou de ausências temporárias. E que ele falou que no caso dele isso é muito incômodo e ele não sabe muito bem como atuar com isso. O que ele quis dizer com essas ausências temporárias são episódios que ele tem de que de repente ele está fazendo alguma coisa, sai do ar e volta como se nada tivesse acontecido, exatamente como eu fiz aqui agora. E muitas vezes a pessoa não percebe que isso aconteceu. É alguém que está com ela ali na conversa, no bate-papo, que fala, nossa, você ficou estranho, você ficou olhando para o nada e tudo mais. Então, normalmente o episódio é de que a pessoa perde o contato com o meio e ela para o que ela estava falando, que é o que a gente fala de parada comportamental. Então, estava escrevendo, de repente para, estava falando, de repente para. E muitas vezes ela fica com a consciência ligada, vendo tudo que está acontecendo ao redor, depois volta, mas muitas vezes a consciência dá uma breve desligada também e ela volta e não lembra que aquilo aconteceu, que era o caso dessa pessoa, por exemplo. Isso, na verdade, é o que a gente chama de crise focal. Vocês vão lembrar lá no vídeo que eu fiz lá atrás, que eu expliquei que assim, as crises convulsivas na epilepsia podem ser generalizadas, em especial aquela que a pessoa cai, se debate, que todo mundo já viu em Hollywood e todo mundo conhece, mas tem também as crises menores, quando o curto-circuito acontece só num pedacinho do cérebro e não se espraia pelo cérebro como um todo. Essas crises focais, um dos tipos dela é essa que eu acabei de descrever aqui agora. São as crises focais com ou sem perda de consciência, com parada comportamental e perda de contato. Tá? Então isso nada mais é que uma crise convulsiva. E como toda crise convulsiva, tem como a gente tratar isso sim no contexto da epilepsia, para que a pessoa não tenha isso. Quando a gente ouve falar de ausência, né, foi até por isso que ele falou esse termo, normalmente a ausência é um tipo de epilepsia generalizada da infância, é um outro assunto, é um outro papo, num outro momento eu faço um vídeo sobre isso. No adulto, a ausência praticamente inexiste, tá? Então essas ausências que ele quis se referir, na verdade, são essas crises focais aí, com perda de contato e parada comportamental que eu acabei de explicar. Como que trata? Com drogas antiepiléticas. Então a gente vai adotar uma postura de remédios, medicamentos voltados para esse tipo de crise. Ou ajustar remédios que a pessoa já usa, ou introduzir remédios novos, ou a troca de remédios, até que a gente tenha o controle desse tipo de crises. Porque, além de muito incômodo do ponto de vista social, né, chato você ter aquilo na frente dos outros, né, é estranho, também é muito perigoso. Por que perigoso? Porque pode acontecer em situações onde te coloca em risco. Pode acontecer, por exemplo, com a pessoa dirigindo, pode acontecer, por exemplo, com a pessoa quando está dentro de uma piscina, ela pode se afogar e assim por diante. Então, precisa ser tratado, tá? Então, respondendo a sua dúvida, isso nada mais é do que um tipo de crise convulsiva que você está tendo dentro da sua síndrome epilética, da sua epilepsia. E tem como tratar assim, tem como melhorar bastante e não ter essas crises que são bastante incômodas. Espero ter ajudado. Semana que vem mais um tema aí das especialidades. Um abraço. Pessoal,